TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Lajeadense em campo no estádio Alviazul. Agora é tudo ou nada contra o River do Piauí. Tem que ganhar e não só ganhar. Fazer pelo menos 3 golzinhos em cima do River num 3-0 leva aos pênaltis na Série D do Campeonato Brasileiro. E pela Série A, o Grêmio, aos 50 do segundo tempo, deixou o vira-vira da Chapecoense 3-2 dentro da Arena. O Internacional ganhou a terceira fora e a LAF no Clássico do Vale na Série Ouro contra a STF empatou em 0-0. Foi no domingo aqui em Lajeado. É agora no Papo de Boleiro. Bom, Diogo Botti, o assunto não poderia ser outro. As nossas vontades de estar agora lá no estádio Alviazul, lá no bairro Floresta, acompanhando direto, né, Diogo Botti? Já tá lá, direto, na beira do gramado. Na beira do gramado, lá, olhando. Lajeadense e River, num jogo que vale a vida para o Lajeadense na Série D. O jogo mais importante da história do Lajeadense, Márcio, esse possível acesso aí na Série C do Brasileirão, né, o jogo contra o River pelas quartas de final aí da Série D. O Lajeadense vem daquela derrota lá traumatizante, 3-0, partida de ida lá na Teresina, no Piauí, e agora todo mobilizado, com todo o aval da sua torcida e toda aquela rede de comoção que pegou as redes sociais aí de vamos Lajeadense e tudo mais. Realmente dá para esperar algo diferente aí nessa noite, que o Lajeadense possa sim construir o placar que ele precisa para sair de campo comemorando. É uma epopeia seria, né? Realmente, tomar 3-0 e buscar a reversão, todas as perspectivas jogam contra o Lajeadense, né? A Série D, a gente estava acompanhando hoje a mídia que pegou uma estatística ali, nunca o time que venceu o primeiro jogo saiu de campo desclassificado. Então, quem sabe agora a gente vai ter que lutar contra a estatística dessa Série D para, quem sabe, sair de campo com a vaga aí e com esse acesso inédito à Série C do Brasileirão. Aí sim, é a hora de comemorar mesmo, mas muito complicado mesmo, a gente sabe das dificuldades que vai ter, até porque o River é um bom time de futebol, já mostrou lá em Teresina na primeira partida, mas o Lajeadense vai agarrado em todas esse grão motivacional que se criou assim na cidade para tentar buscar essa vaga inédita. A gente grava antes do início do jogo, então a gente não sabe como é que está o público no estádio Lajeadense. Mas a gente tem uma noção pela repercussão nas redes sociais, né? Exatamente, pelo menos exatamente. A motivação e esse up que os jogadores precisam ter aí no dia de jogo decisivo, pelo menos os torcedores, pelo menos pelas redes, estão demonstrando um apoio e uma parceria bastante grande aí ao clube. Tomara que isso tenha repercutido também no ingresso e também lá nas arquibancadas, que estejam cheias, se não cheias, porque é lá que o Lajeadense precisa do seu torcedor, né? É lá que os jogadores vão estar, é lá que esse calor todo das redes sociais tem que estar esplêndido, né? Não adianta só, depende de ser, vamos lá e compartilhar e curtir, não sei o que, na hora do jogo ficar no rádio. Não, né? Tem que ir lá, paga um pouquinho o ingresso, vai lá, assiste o Lajeadense, apoia, grita, berra, xinga o juiz, faz aquela coisa toda. E aí sim, esse é o apoio que a gente precisa aí nesse momento crucial. Lembrando, torcedor, é o jogo mais importante da história centenária do Lajeadense. Não dá pra ficar em casa, né? É isso aí. Se você tá em casa, meu amigo, dá até para ligar para aquele que já tá lá no campo para ver se ainda tem um lugarzinho. É isso aí, é isso aí. Porque é difícil chegar, porque o caminho é um só, né? É um só. E aí e o horário também é complicado, que é um horário de fim de tarde, o pessoal tá voltando, tá passando. Se você ainda quiser se atrever a pegar a rodovia aí, se cuida no trânsito, porque é um horário que é complicado ali. Horário de pico, no né? acesso, no acesso ao estádio Alviazul. Mas sempre é válida a participação e, lógico, e a torcida, né? Porque o Alviazul precisa muito mais do que qualquer coisa hoje de torcida e de gente gritando. O pessoal do Piauí foi ontem ao campo, né? Primeiro deram uma rengueada, sentiram um friozinho ontem. Isso, Diogo. Quase dava praia. Quase dava praia, né? Mas casaquinho, uma manguinha ontem só, né? Sentiram um friozinho lá, dá uma arazinha mesmo. E também não gostaram muito do campo.
o gramado. O estádio Alviazul, ele tem um gramado muito em função desses jogos com chuva que estão sendo disputados. Aquele jogo contra o Pelotas foi o estado do gramado realmente um estado deplorável, mas claro, houve um tratamento aí nesse período e o estado lajadense é pro jogo, meu amigo, é pro jogo, vamos lá. Eu tenho certeza que o interior do Piauí deve ser bem pior, né, os estádios do que o nosso aqui, então vai ser mesmo nas condições não tão boas quanto a gente esperava, mas é ruim pros dois lados, né. E um dos torcedores que falou na campanha que foi feita entre o Jornal Informativo, TV Informativo e tal, conclamando a torcida, o Thiago Gittens, que está hoje na matéria do Jornal Informativo, ele relembrou o negócio. O lajadense já reverteu resultado, já buscou no último minuto golzinho, já conseguiu, então não dá para desistir até que acabe. E a campanha é excelente, né, Diogo? 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. A primeira, né? Que foi a derrota, 5-0, a primeira naquele tremilhão que o Lajadense teve ali na Série D, no São Caetano, que era uma equipe que vinha, e por sinal já está eliminado. Caiu o Botafogo de São Paulo, clássico paulista do interior lá, acabou caindo no final de semana, está fora o São Caetano, o Botafogo segue na competição e está na Série C do próximo ano, e essa derrota agora na partida de ida contra o próprio River. Então o Lajadense conhece poucas derrotas, claro, perdeu no momento que não podia, né? Duas chineladas, né? Perdeu. 8 gols nessas 2 derrotas. A gente se puxa também na derrota, né? Mas o certo é que realmente dá para buscar, mas como a gente comentou, a tarefa é complicada, não só pela motivação do Lajadense, mas pelo River ter apresentado um bom futebol na partida de ida. E isso, então, acaba trazendo dificuldades para esse grão de motivação criado pelo Lajadense, porque do outro lado a gente sabe que vai ter uma equipe bastante qualificada e que já mostrou isso vencendo o próprio time do Lajadense por 3-0. É isso aí. Bom, 3-0 para o Lajadense dá pênalti e a decisão vai para os pênaltis, vai para a sorte. 4-0 na Lajadense direto. O River fazendo 1 gol, o Lajadense tem que fazer 5. Aí 4 de diferença, né? Aí tem que fazer 5-1 para daí. Aí já não tem mais o pênalti, aí vai ser mesmo a decisão do campo. E qualquer empate ou qualquer derrota por até 3-0, 2-0 dá vaga para o time nordestino. É isso aí. Bom, tá acontecendo e a gente fica na torcida. Esse resultado a gente só vai saber amanhã, né, Diogo? Amanhã. Esperamos com uma capa bem bonita do Lajadense. É isso aí, né? Bom, a LAF e a STF pela Série Ouro de futsal tiveram um resultado ontem que é diferente se tratando de futsal. 0-0. Olha, Márcio, foi um bom jogo. Ontem eu fui ao ginásio como torcedor, até porque eu não estava de plantão no final de semana aí. Realmente, presenciei um bom jogo de futsal, assim, ó. A LAF propondo a partida o tempo inteiro, desde os primeiros minutos até na segunda etapa, e deixou de ganhar o jogo, assim, ó. A STF contou com um grande número de torcedores, a torcida de Teutônia veio para cá, lotou a parte do outro lado, lá do ginásio Claudião, apoiou o tempo inteiro. Realmente, o time de Teutônia mostrou um pouco acuado, assim, em relação à LAF, né? Atacou pouco, mas realmente o time de Lajadense deixou de ganhar o jogo aí, e as duas equipes chegam aos 2 empates na segunda fase aí. A situação é ruim, porque os times podiam ter ganho, né? Então soma 2 pontos a LAF, soma 2 pontos a STF nessa campanha da segunda fase, e campanha irregular até agora dos times do Vale, para buscar essa classificação para ir para a fase de mata da Série Ouro. A LAF que tem mais tradição, mas tem mais condições de chegar à final dessa exatamente. Série Ouro, né? Até porque, pelo que fez na Liga Nacional, né, Márcio? Acabou eliminada aí na questão de pontos e tudo mais, deixando de ganhar alguns jogos, o desgaste também físico ficou evidente nas últimas partidas, mas realmente a LAF tem condições pelo grupo que tem e pela qualidade que já demonstrou. A STF a gente conta aí com essa questão dessa ascensão, principalmente na reta final da Série Ouro, onde gatilhou todo mundo, e agora vem esse tropeço aí em Lajeado. Bom, isso aconteceu no domingo à noite no Claudião, né? No ginásio aqui Nelson Francisco Branquer. E domingo também, Diogo Botiaí, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Série A. Tá tremendo aqui, tu viu aqui? Os tremeu a mesa. Deixa eu pegar aqui, tá tremendo aqui no número privado, não conheço. Não conheço, desliga. Domingo à noite pela Série A, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio consegue, aos 50 minutos do segundo tempo, tomar um revés da Chapecoense, perder 3-2. Como nós falamos na sexta, os catarinenses são chatos pra caramba. O Roger que diga, né? Tomou o gol, virou as costas e foi embora. Né? Deu, né? Realmente, o que o Grêmio fez no primeiro tempo, abrindo 2-0 e soberano da partida, parece que na segunda etapa o Tricolor sentou em cima da vantagem e ali ficou. E o time da Chapecoense cresceu, tá buscando
questão de rebaixamento. Com a vitória do Corinthians, o Grêmio luta por pouca coisa, vamos dizer assim, no Brasileirão. Já a Chapecoense tinha brigando por tudo para não cair e mostrou sua força aí. Mais uma vez o Apodi, Márcio. Que isso? Tu perdeu de Apodi. Apodi, Apodi, né? Fez a diferença na goleada da Chapecoense contra o Palmeiras e ontem foi diferenciado do time da Chapecoense, cavando o pênalti no primeiro gol e fazendo o terceiro gol e numa arrancada assim, tem até aquela historinha, o Eraso, tu conhece o Apodi só de passagem, né? Porque o Apodi engatou a quinta ali, meu amigo, foi parar na cara do Bruno Grassi, acabou fazendo o terceiro gol aí que deu a vitória ao time catarinense, que segue vivo, respirando na briga contra o rebaixamento. Algum dos gols o Bruno teve interferência, não? Eu acho que talvez o segundo do cruzamento ali, ele poderia ter saído de forma melhor, né? Ele saiu meio que ficou na dúvida e tal, e a bola acabou sobrando pro atacante da Chapecoense, acabou fazendo o segundo gol de empate. Mas tanto do Apodi quanto o pênalti, daí não tem o que fazer. Bom, e o Internacional ganhou a terceira fora, acreditem, a terceira Milagres. Dentro do Milagres, acontece, por isso a gente confia também nesse do Lajadense agora. O Internacional venceu o Flamengo lá no Maracanã, foi 1-0, é verdade, mas chega para ganhar, né? Gol do Hernando, né? Cruza lateral, William cruza para outro lateral, Hernando, gol do Inter. Realmente, o Inter tomou muita pressão, o Flamengo teve a posse de bola, pressionou o tempo inteiro, mas o Inter soube se defender, né? E contou com a falta de pontaria do ataque rubro-negro para sair de campo com sua terceira vitória fora de casa aí. Vitória que coloca o Inter ainda na briga pelo G4, 2 pontos apenas. Se na rodada anterior todo mundo perdeu, nessa rodada todo mundo ganhou, né? Então, e o Inter jogou o jogo de 6 pontos contra o próprio Flamengo. O Flamengo fica para trás com 44 pontos e o Inter avança aí ficando apenas 2 pontos do Santos, que hoje é a equipe que segue no G4. E quem entra para assustar a galera agora, Falcão, com seu Sport metendo 4-1 no Atlético Mineiro. 4-0 tava. E deu um pênaltizinho pro Atlético Mineiro na finaleira, pra descontar. O de honra, né? É o de honra, o gol de honra, como se diz, né? Realmente, vitória. O Falcão vem fazendo um trabalho lá no Sport que não é um trabalho mediano, é um trabalho bem bom. Né? Até porque pegou a equipe desacreditada com a saída do Eduardo Batista para o Fluminense, né? O Sport teve uma queda de rendimento natural em virtude de perder o seu treinador, que chegou a botar o Sport dentro do G4 nesse Brasileirão, né? Até acho que liderança o Sport chegou a ocupar, se eu não me engano, no início da competição. Teve algumas rodadas. Então aí realmente agora tem esse tropeço, mas com a chegada do Falcão conseguiu reorganizar e agora já empilha algumas vitórias aí em sequência. Eu acho que a última derrota até foi pro Inter, né? O resto agora são 2 vitórias em sequência que o time do Sport conquista e se reaproxima. Voltou a colocar o Sport aí na briga pelo G4, ainda, claro, enfrentando as dificuldades. Outro time que está surpreendendo agora no final é a Ponte Preta, que também está encostando aí, segue na briga para uma posição melhor nesse Brasileirão. E os demais resultados, jogo Bote? Vamos lá então. A vitória do Palmeiras sobrou Avaí por 3-1 lá na ressacada. O Joinville fez 1-0 do Figueirense no Clássico Catarinense. A Ponte fez 3-0 no Curitiba. Esse Clássico Catarinense deu a lanterna pro Vasco de novo. Colocou o Vasco de novo na lanterna. O Vasco estava saindo com a vitória, acabou sendo um empate pro São Paulo por 2-2. O Cruzeiro fez 2-0 no Fluminense. O São Paulo 2, Vasco 2. O Flamengo perdeu para o Inter em casa por 1-0. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o líder Corinthians 4-1. O Corinthians segue sobrando muito. Agora, cada vez mais, tanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro patinaram na rodada. E o Timão abriu mais vantagem ainda. O Santos fez 3-1 no Goiás. Chapecoense 3-2 no Grêmio na Arena. E o Sport 4-1 no Atlético Mineiro lá em Pernambuco. E com esses resultados, a classificação... Vamos dar uma passada então. Com a vitória, o Corinthians foi a 67, meu amigo. Abriu só 8 do Atlético Mineiro, que tem 59 na segunda colocação. O Grêmio aparece em terceiro com 55, fechando o G4 aí a briga que tem na competição, tanto essa quanto o rebaixamento. O Santos tem 49 pontos. O Palmeiras aparece em quinto com 48, e depois vem a turma do 47 com o São Paulo na sexta, o Inter na sétima colocação e a Ponte também com 47 na oitava colocação. Eu acho que aí, Márcio, talvez o Sport também na 46 pontos na nona colocação. Esse povo ainda briga pelo G4, né? O Flamengo perdeu, teve uma queda aí, ficou com 44. O Cruzeiro aparece em 11º com 41. O Fluminense com a derrota permanece com 40. O Atlético Paranaense com 39 pontos. O Atlético Paranaense esteve brigando lá em cima já também, hein? 13º. Chapecoense com a vitória foi a 38. Deu uma respirada aí na briga pelo Z4. Aí deixou a bronca com o Figueirense, que tem 34 na 15ª colocação. Aí quase na boca da zona.
O Avaí com 16 na 16ª colocação com 33. Coritiba com a mesma pontuação na 17ª. O Goiás tem 31, o Joinville tem 30 e o Vasco tem 29 na lanterna. 3 dos 4 catarinenses estão escapando hoje. Hoje. Vai dar. Mas tá bem. Vamos torcer pro Curitiba aqui sair. Goiás também. Bom, é o time do Fernandão lá, né? Goiás. Time Fernandão, tem o time do Renan. Lá também. Valt. O Valt não tá mais lá, o Valt tá no Atlético Paranaense. Bom, os outros também. He-Man. Eita, nós. Bom, nós vamos terminando por aqui, na expectativa de que o Lajadense já esteja ganhando, né, Gilberto? Já pode? 2-0 já, né? Já? Tá bom, essa hora aqui no 2-0. Tá bom. 2-0. E aí nós voltamos amanhã para comemorar, então, de repente, essa classificação, quem sabe, hein? Brasil de Pelotas foi para a Série B. Ipiranga foi para a Série C. Lajadense agora para encerrar esse ciclo do futebol gaúcho aí, muito bem, obrigado, final de ano. Vamos ficar na torcida. É isso aí. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, com mais papo de boleiro por aqui, na torcida pelo Lajadense, assim como você. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.